Nesta aula vamos aprender sobre as ferramentas básicas de modelagem 3D dentro do Blender. E para começar na modelagem 3D precisamos ter um objeto em cena para começarmos a modelar a partir dele. E o objeto que vamos utilizar é o cubo. Então vamos apertar Shift A, vamos em malha e vamos colocar um cubo na nossa cena. E vamos movê-lo um pouquinho para cima. Então vamos vir aqui na ferramenta de mover, clicar na seta azul, segurar Ctrl e arrastar um para cima. Assim vamos mover o nosso objeto de forma controlada. Para conseguirmos modelar esse cubo precisamos entrar no modo de edição, e temos duas formas de fazer isso, ou apertando o Tab podemos entrar e sair do modo de edição, ou podemos vir aqui em cima e clicar aqui embaixo, modo de edição. No momento estamos no modo de objeto, que é o modo padrão do Blender, então clicando em modo de edição é a mesma coisa de apertarmos Tab com o objeto selecionado, mas eu prefiro utilizar o Tab, que é mais rápido e fácil de fazer. Podemos ver que o nosso cubo assumiu uma aparência diferente da normal, e podemos perceber que temos algumas pontinhas e linhas laranja em volta dele. Isso significa que podemos mudar nosso objeto nesses pontos, e temos algumas formas para fazer isto. Podemos selecionar o ponto que queremos modificar do nosso objeto, vir aqui na ferramenta de mover, e agora podemos mover e deformar o nosso objeto neste ponto que está selecionado. E agora ele não é mais um cubo perfeito porque pegamos uma das pontas dele e deformamos. Vou apertar Ctrl Z para voltar. E também podemos selecionar diversas partes do nosso cubo e movê-las juntas, clicando Shift e selecionando várias delas. Agora podemos mover por igual. Mas tem formas mais eficientes de fazer isso. Aqui em cima temos as formas de seleção para o nosso modo de edição. Se sairmos do modo de edição, aquelas formas sumirão. Então vamos entrar no modo de edição e com essas três opções podemos escolher se queremos modificar nosso cubo através dos pontos que ele tem, ou através das linhas que ele tem. As linhas são as partes que ficam entre um ponto e outro, então vai pegar toda a região e mover os dois pontos de uma vez. E também podemos mover nosso cubo a partir da face dele, que é a parte da frente. Então podemos selecionar uma parte da face e mover os quatro cantos igualmente. Então face, linha e ponto. Podemos selecionar uma das faces do nosso cubo e apertar o botão direito do mouse, e aqui em subdividir podemos fazer divisões na parte selecionada do nosso cubo. Então clicando aqui, agora fizemos 4 divisões na face selecionada do nosso cubo. Então agora temos 4 partes da nossa face e podemos selecionar cada uma delas de forma separada. Se clicarmos em alguma delas e mover de posição, podemos notar que fizemos uma distorção nelas. Vou apertar Ctrl Z para voltar. E também podemos fazer divisões no nosso cubo apertando Ctrl mais R, e a partir dessa linha amarela podemos escolher onde queremos cortar do nosso cubo. Então podemos cortar o nosso cubo fazendo uma separação nele no eixo Y, ou no eixo X, ou no eixo Z. Então podemos escolher entre esses eixos primeiro, e quando clicarmos para confirmar podemos definir qual que vai ser a área de corte. Eu vou cortar mais ou menos no meio dele. Aqui eu estou segurando Ctrl para ter uma precisão maior na área que eu quero cortar do nosso cubo. Então segurando Ctrl eu clico com o botão esquerdo do mouse e vou confirmar o corte nesta região. Pronto. Agora se virmos aqui na seleção de face, eu posso mover esta parte do cubo, ou eu posso vir aqui na linha e mover só aquela parte de trás da linha, ou eu posso vir aqui no ponto e mover só um ponto dele. E apertando Ctrl R eu posso fazer diversos outros cortes. Se eu apertar Ctrl R uma vez, dá um clique. E ao invés de escolher a região que eu quero cortar, apertar o botão direito do mouse, como padrão ele vai cortar no meio do cubo automaticamente. Então a incisão agora está perfeitamente na parte central do cubo. E se eu quiser fazer outras incisões aqui nas laterais, eu posso apertar Ctrl R e fazer várias outras incisões na linha que eu quiser. E essa é uma ferramenta que vamos utilizar bastante na hora de modelar nossas ideias. Então, vamos apertar Ctrl Z e voltar o cubo ao normal. Pronto. E uma outra coisa que vamos utilizar bastante é a extrusão, que basicamente é fazer uma extensão da parte selecionada do nosso cubo. Por exemplo, eu quero fazer uma extensão da face de cima do nosso cubo. Então eu vou selecionar a parte de cima, no caso eu quero fazer uma extensão da face dele, então deixo selecionada a face e aperto a letra E. E assim eu vou fazer uma extrusão. E além de fazer automaticamente um corte na parte do topo do nosso cubo que estava selecionada, vamos levá-la para cima. E agora o cubo tem 2 andares. É como se fosse um prédio de 2 andares agora. Antes era 1, agora é 2. E podemos mover essa parte de cima de forma independente com a parte de baixo. E com isso podemos fazer várias outras coisas. Por exemplo, eu quero modelar um carro. Vou fazer um carro bem simples. Então eu vou fazer uma extrusão para cá. Então vou apertar E, mover para o lado segurando o Ctrl para ter uma precisão maior de movimentação da segunda face do nosso cubo, e depois vou clicar para confirmar a extrusão. Agora temos um cubo com tamanho de 2 cubos e com um corte no centro, que foi onde fizemos a extrusão. Então agora vamos fazer mais uma extrusão. Aperto o E, vou apertar o botão direito do mouse para cancelar a ação de mover e vou mover por aqui. Aperto o Ctrl, movo para o lado e agora temos um cubo com 3 divisões. E agora vou apertar Ctrl R e fazer uma divisão mais ou menos aqui.
Vou apertar Ctrl R novamente e do outro lado vou fazer a mesma coisa. E agora aqui em cima vamos voltar para a opção de selecionar a face. Quando fazemos um corte clicando Ctrl R, vamos automaticamente para a seleção de linhas. Então vamos voltar para a seleção de face e vamos clicar nessa face do meio e mover para cima. Tá um carro bem feinho, mas já tá aparecendo um carro. Agora vamos vir aqui embaixo, mover aqui para baixo, apertamos nessa face de baixo do nosso carro, seguramos Shift e vamos clicando nas outras faces que temos na lateral. E agora vamos subir um pouquinho essas faces que estão na parte de baixo. Vamos abaixar um pouquinho. Aí. Ficou legal. E com isso temos um carro modelado bem low poly. Voltando no modo de edição, com o modo de face selecionado, podemos clicar na parte de trás, que seria do nosso carro, e puxamos um pouco mais para dentro, porque não precisa ter esse porta-malas todo. E agora aqui na parte da frente, clicamos e vamos puxar um pouquinho para trás, mas a parte do motor tem que ser um pouquinho maior do que a parte de trás. E aqui já temos algo bem parecido com um carro. Então agora precisamos fazer as rodas dele.